Bom, pessoal, quando a gente fala de PIB, a gente traz o seguinte significado. PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período. Quando a gente fala de valor de mercado, a gente quer dizer que esse valor de mercado traz em relação aos serviços e os produtos com seu preço atual, ou seja, o preço atual que ele tem em relação a essas taxas de transferência no mercado. Quando a gente fala a palavra todos, a gente traz não necessariamente todos os produtos e serviços. A gente precisa ressaltar que esses produtos e serviços são os produtos e ou serviços legais produzidos dentro de um país. Produtos e serviços ilegais não entram nessa contagem do PIB. Em relação a bens e serviços, a gente quer dizer que são bens tangíveis ou intangíveis. Bens tangíveis se trata da alimentação que você consome diariamente ou do vestuário, roupas que você compra também no decorrer do mês. Bens intangíveis se trata dessa relação de você ir num salão, por exemplo, de cabeleireiros e cortar um cabelo ou então ir a um médico e pagar por aquela consulta médica. Quando a gente fala finais, a gente quer dizer o quê? Que um carro, por exemplo, que foi comprado no ano de 2015, ele não entra no PIB do ano de 2018. Quando a gente fala final, quer dizer que aquele automóvel, aquele veículo que foi comprado no ano de 2018, aí sim ele entra em decorrência desse cálculo do valor do PIB do ano de 2018. Bom, pessoal, por outro lado, quando a gente fala produzidos em um país, a gente quer dizer que o cálculo do PIB ele se refere somente àquele determinado país. Por exemplo, o PIB que é calculado dentro do Brasil, ele se refere somente aos limites do nosso país, ou seja, dentro do Brasil. Por último, a gente tem a última frase desse significado do PIB, que é em um determinado período. Quando a gente fala em um determinado período, o cálculo do PIB ele geralmente é escolhido de duas formas. Ou ele é calculado o PIB do ano inteiro, ou seja, os 365 dias do ano, ou é calculado o PIB em um trimestre. Bom, pessoal, como a gente já falou de PIB, a gente precisa citar também a demanda agregada que faz parte do PIB. E ela é dividida em 5 fatores, que seria consumo e investimentos, gastos com o governo, importação e exportação. Quando a gente fala de consumo, seriam os gastos realizados pelas famílias, ou seja, que é dividido também em 3 categorias, de bens duráveis, não duráveis e serviços. Bens duráveis é quando uma família compra um televisor, por exemplo, ou até mesmo um automóvel, um carro. Bens não duráveis seria essa compra diária de alimentação e vestuário. E em serviços é quando uma família, por exemplo, precisa utilizar um serviço médico e pagar por essa consulta médica. Entraria nesse conceito de consumo e serviço. Quando a gente fala de investimento, existe o investimento em moradias, que é realizado pelas famílias, que seria investimento a longo prazo na compra de apartamentos ou de casas, investimentos por parte do governo em capital humano, que seria investir na educação e na qualificação dos nossos professores, e investimento também no país, que seria a abertura de novas empresas, por exemplo, de automóveis, num determinado período dentro do nosso país. Quando a gente cita gastos do governo, a gente quer dizer que seria essa relação de gastos que o governo tem dentro do país. Por exemplo, fazer a compra de novos armamentos para o exército, gastar com salários públicos ou até mesmo em construções de novas estradas. Quando a gente fala no conceito de importação, seria a compra por parte do nosso país, por parte do nosso governo, de produtos importados de outros países. E a gente falando em exportação, seria exportar produtos nossos para um outro país em um determinado período. Bom, o que temos para falar de moeda hoje é que a moeda é um ativo que é utilizado para realizar compras e vendas de bens ou serviços. Ela possui 3 funções básicas, como meio de troca, que é utilizada quando você vai adquirir um bem ou serviço, você fornece moeda em troca desse bem ou serviço. E também existe o processo inverso. Ela é uma unidade de conta que ela possui um preço, ela tem uma precificação, e também ela é utilizada para colocar preços em bens ou serviços também. A moeda também tem a função de reserva de valor, que é quando você adquire moeda, necessariamente você não precisa gastá-la imediatamente, que faz com que você possa guardá-la e ela não vai perder o seu valor. O que pode influenciar nesse período de tempo é a inflação, que é o que determina a quantidade de moeda necessária para adquirir tal bem ou serviço. Dentro disso tudo ainda a gente tem a quasi-moeda. A quasi-moeda é um ativo de grande liquidez que geralmente também não é aceito em trocas de serviços ou bens. Um agente econômico muito importante é o Banco Central. Ele tem a função de controlar a oferta e a compra e venda de moeda no mercado.
Além disso, ele tem duas funções básicas, que é a criação de moeda, que é quando ele cria moeda e distribui ela no mercado, e a destruição da mesma, que é quando ele retém uma quantidade de moeda e destrói, ou seja, ele reduz o volume de moeda no mercado. Bom, existem também duas políticas monetárias, que é a política monetária expansionista, que é quando o governo aumenta, assim, a circulação de moeda no mercado. E reduz também as taxas e juros, fazendo com que carro e casa, ou bens normais, assim, sejam mais fáceis de serem adquiridos. E também tem a política monetária restritiva ou contracionista. Ela faz o processo inverso. Ela é quando o governo aumenta taxas e juros e reduz o poder, a circulação de moeda no mercado, reduzindo assim também o poder aquisitivo da população. Todos esses processos acontecem para que sejam realizadas trocas justas no comércio exterior e interior. Além disso, a necessidade da moeda para a gente, no nosso dia a dia mesmo, ela tem a função de precaução, que é quando eu tenho a quantidade de moeda guardada, ou seja, poupança, ou mesmo na minha casa, para que eventuais acidentes, problemas de saúde, essas coisas que eu possa lidar. Também tem a especulação, que é quando eu tenho algum investimento. Eu vejo alguma oportunidade de investimento diante de uma crise, por exemplo. Algo sendo vendido fora do preço, ou um preço mais baixo. Então, assim, eu tenho essa oportunidade. E também tem as transações diárias, que é quando eu tenho dinheiro no meu bolso mesmo, e vou ali e compro o que eu quero, a hora que eu quero, sem nenhum problema. A inflação é a depreciação da moeda, no caso do Brasil, real, e em consequência disso a gente tem um aumento nos preços. A inflação ela se dá por diversos motivos, mas a gente tem que fazer um estudo em cima da economia que está sendo abordada para encontrar o real motivo. Geralmente são conflitos entre o setor público e privado e também influências do salário com o preço dos produtos. As consequências que a gente tem da inflação é a diminuição do poder aquisitivo das pessoas, menos investimento por parte dos empresários, menos circulação da moeda no mercado e menos poder aquisitivo das pessoas. Podemos classificar a inflação em 5 tópicos. Inflação de demanda. Quando muitas pessoas demandam por um mesmo produto, ocorrerá o aumento do preço desse produto. Inflação de custos. Quando ocorre um aumento de custo na produção do produto, o empresário vai repassar esse valor no preço final do produto. Inflação de custo da autônoma. É quando oligopolias e sindicatos forçam o aumento da inflação. A inflação induzida é aquela que, quando ocorre o aumento do salário, também vai ocorrer o aumento dos preços dos produtos. A inflação inercial, ela tem base taxas de índice da inflação do ano anterior junto a estimativas futuras. Ainda na inflação, falando do Banco Central, o Bacen define metas de inflação, que é a Selic, para controlar a inflação no mercado, e quando ocorre um aumento de inflação, a gente tem a indexação, que é sempre um reajuste dos preços no mercado. A taxa de câmbio é uma taxa que tem sob medida a conversão de uma moeda para outra. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a taxa de conversão do real para o dólar. A taxa de câmbio é uma variável muito importante para a economia. Por exemplo, ela pode influenciar a inflação, a relação de um país com o outro, exportação. Falando da taxa cambial, a gente tem que lidar com as políticas de comércio exterior. São elas decisões do governo que afetam entradas e saídas de transações. Dito isso, como por exemplo tarifas, cotas, incentivo a exportações. Temos 3 diferentes tipos de sistemas cambiais em uma economia. Tudo depende da política que rege naquele país. São eles o câmbio livre, o câmbio fixo e o sistema de mini-bandas. No câmbio livre, o valor da taxa de conversão é determinado livremente pelo mercado. Ele não é muito agradável para investidores porque ele é muito volátil. Uma hora o preço pode estar alto, uma hora o preço pode estar baixo. No câmbio fixo, o valor da taxa é determinado diretamente pelo governo. Esse sistema é adotado por países que querem conter a inflação, pois ele diminui a competitividade de produtos nacionais com estrangeiros no próprio território. No sistema de mini-bandas, o governo atua em intervalos, garantindo uma estabilidade na taxa de conversão da moeda. Também é adotado por países que querem conter a inflação, só que nesse sistema a taxa é mais flexível.